Não, Calil é ótimo. Ah, tá. Olha só. Boa noite a todos. Vamos dar início à sexta sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. Nós vamos começar colocando que, lamentavelmente, contra o que nós tínhamos proposto no início, o simpósio do próximo dia 2, da próxima quinta-feira, vai ter início às 2h30. E a razão disso é que esse simpósio lida com ensino médico, que nós achamos assim da maior importância. Só que, diante da grita que houve do último decreto, nós quisemos também incorporar a residência médica. E, por causa disso, o simpósio vai começar às 2h30, ao invés de 3h30. Eu espero que vocês nos perdoem e compareçam, por favor. Bom, quais são as comunicações dos acadêmicos no início da sessão? Alguém quer se manifestar? Secretário-geral, por favor. Não. Prezada presidente, senhores acadêmicos, convidados, então, só para reforçar, porque havia alguma dúvida entre os acadêmicos ali fora, sobre termos atividades no dia 2. Vamos ter atividades no dia 2, vários acadêmicos vieram me perguntar, o feriado na quarta-feira, sessão normal, inclusive uma sessão muito importante e disputadíssima sobre ensino médico na próxima quinta. E lembrar os senhores acadêmicos que está previsto para o dia 9/5, na próxima semana, eleição plenária para membro titular da cadeira 32. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar para a mesa a doutora Alda Maria da Cruz, por favor. E gostaria, a diretora do Departamento de Doenças Infecciosas do Ministério da Saúde. Por favor, doutora Alda. E gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar os nossos 2 aniversariantes de hoje, o acadêmico Paulo Busch e o acadêmico Nicanor. Parabéns aos 2. Então, eu passo a palavra agora ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que vai anunciar nossa próxima palestrante, a doutora Patrícia Alvarez. Muito obrigado, senhora presidente. A doutora Patrícia Alvarez é nossa colega da Fiocruz, ela trabalha na unidade de Biomanguinhos, que é a unidade da Fiocruz responsável pela produção de soros, vacinas, bioreagentes, testes de diagnóstico, e ela vai falar na nossa sessão de recentes progressos sobre um teste que foi desenvolvido em Biomanguinhos e que está sendo aplicado em bancos de sangue. Ela vai falar do impacto real, atual e potencial disso no controle da doença no nível de transmissão por transfusão sanguínea. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a academia. Gostaria de parabenizar a academia por organizar esse seminário na data de hoje. Agradecer o convite à ilustríssima presidente da academia e ao Dr. Cláudio Tadeu também pelo convite.
Hoje eu vou apresentar para vocês o que Biomanguinhos e a Fiocruz vem fazendo, né, nos recentes avanços da testagem de doadores de sangue. Tudo começou, na verdade, já tem quase 20 anos, 19 anos, quando a Fiocruz aceitou o grande desafio de desenvolver testes de triagem para doadores de sangue baseado no diagnóstico de ácido nucleico, né? Então, na verdade, a gente vem hoje no Dia da Malária, mas a testagem de doadores ela veio primeiro ampliando a segurança transfusional para HIV, HCV e HBV, e a Fiocruz foi pioneira, né, em desenvolver um ensaio real triplex discriminatório, né, onde a gente pôde estar implementando em toda a rede SUS do país, e desde 2011 a gente tem implementado. Em 2014, a gente consolidou o alvo de HBV, e o desenvolvimento da segunda geração do teste de ácido nucleico da Fiocruz, ele veio trazer como alvo a detecção do plasmódio da malária, que foi bastante discutido qual seria o quarto patógeno a ser detectado, ampliando a segurança transfusional do sangue SUS do país. Em 2022, então, começou essa implementação, onde hoje a gente já tem 39 milhões de bolsas já testadas pelo teste de ácido nucleico, testando HIV, HCV e HBV, 2 milhões de bolsas já testadas para o alvo plasmódio da malária, e já foram detectadas 39 amostras de doadores assintomáticos plasmódio da malária positivos. Esse grande desafio ele vem numa construção da Fiocruz, onde a gente vem nesses 20 anos saindo de uma dependência tecnológica de reagentes para a produção e desenvolvimento e pesquisa, transferência de tecnologia, transferência de know-how em boas práticas de fabricação dentro do nosso campus. Isso faz com que a gente possa estar atendendo as demandas do Ministério da Saúde com foco específico para as demandas do SUS, né? Em 2010, então, foi registrado o produto na Anvisa com a detecção do alvo HIV e HCV, 2014 com a introdução do alvo de HBV, numa rede centralizada de 14 hemocentros ao longo do nosso país, em todo o território nacional, onde cada laboratório ele tem 2 plataformas e roda em 8 horas o processamento de 556 amostras, e todo o sangue SUS do país é processado, sendo o resultado liberado em menos de 48 horas. Essa rede ela é funcional desde 2011, sem nenhuma parada, com mais de 3,5 milhões de doações anos SUS no nosso país. À medida que esse tempo, né, de implementação e utilização do teste NAT, ele foi sendo avançando, né, a gente conseguiu consolidar que a sorologia ela é, na verdade, a que define, né, atualmente, sempre definiu, a questão da triagem de doadores, mas o NAT ele pode ser complementar. O que a gente tem aqui? A demonstração de que a redução da janela imunológica ela é muito importante quando a gente identifica, a gente detecta o ácido nucleico do vírus e em conjunto com a detecção da sorologia. E com isso a gente garante a ampliação da segurança transfusional. Para HIV, HCV e HBV, a gente já detectou cerca de 350 amostras em janela, né, desde o início da implementação do NAT, e veio então a grande pergunta, qual seria o quarto alvo do kit NAT brasileiro? Com isso, se discutiu bastante se seria dengue, zika, chikungunya ou West Nile, e o Ministério da Saúde, em conjunto com a Coordenação de Sangue e Hemorragia Brasileira, definiu que malária seria o alvo de maior interesse de saúde pública do Brasil, para que a gente pudesse estar complementando a triagem de doadores de sangue. O quarto alvo, então, ele veio numa reação triplex, em conjunto com a hepatite C, onde Biomanguinhos, meu laboratório trabalhou muito em conjunto com o LPM, o Laboratório de Pesquisa em Malária do IOC, junto com o Dr. Cláudio Ribeiro, e com isso definimos que em mais de 20 sequências de primers e sondas, as regiões que seriam com maior especificidade e sensibilidade para o ensaio. Os ensaios seguiram com o EMOAN e com o FMT, junto também com Marcos Lacerda, Dr. Marcos Lacerda, onde se estabeleceu, então, a testagem do plasmódio da malária em bolsas de doações de sangue a partir de plasma. Após, então, todo esse desenvolvimento tecnológico, obteve seu registro em 2022, iniciou sua implementação na rede do kit NAT Plus com a incorporação do alvo da detecção do plasmódio malária em conjunto com HIV, HCV e HBV, numa plataforma totalmente automatizada, onde a gente hoje pode apresentar para vocês
que das 2 milhões de amostras testadas de doadores de sangue assintomáticos em todo o país, a gente detectou já 39 amostras positivas detectáveis por plasmódio da malária, sendo da região norte 5 falcíparo, 8 vivax e 2 malária, 4 não foi realizado ainda a definição da espécie. No Nordeste, 2 amostras de vivax, Sudeste, 3 de vivax e 7 de malária. No Sul, 4 vivax e 4 de malária, sendo um total, então, de 39 amostras. Se a gente for fazer uma correlação de 2 milhões de doações testadas com 39 amostras positivas, a gente tem 1 para 58.882 doações. Na distribuição em espécies de doadores, a gente observa que o falcíparo representa 14,3% dessa população de amostras positivas, 37,1% de malária e 48,6% de vivax. Também, adicionalmente, com as amostras do Hemorrio, foram feitos sequenciamentos, determinando, então, confirmando a detecção por malária e também a amostra do Hemorrio com vivax. E, adicionalmente, a gente vem trabalhando junto com o IEC, o Evandro Chagas, e na continuação com o IOC, desenvolvendo, então, um ensaio ultrassensível pentaplex com 5 alvos, onde é capaz de detectar não só o alvo geral, né, malária, mas também a definição de espécie malária, falcíparo e vivax em um único ensaio com 5 capacidades de detecção e discriminação. O nosso último foco para atender a questão do programa de eliminação da malária é trabalhar numa plataforma multiplex, que ela seja molecular point of care, num ensaio compacto em um chip, onde a gente possa estar fazendo no campo a detecção imediata desse molecular point of care das amostras de malária positivas, definindo a espécie. O Ministério da Saúde vem trabalhando, então, e publicou a nota técnica 49, onde define, então, todos os critérios relacionados à implementação de testes de ácido nucleico em doadores de sangue, ampliando a segurança transfusional. E aqui fica para todos essa normativa, onde ela descreve quais são os critérios de inaptidão, o que realmente trouxe de positivo a redução do tempo de inaptidão de 12 meses para 1 mês, e realmente colocar que o doador, que ele é plasmódio malária detectável, ele fica inapto. Por fim, dizer que a Fiocruz e Biomanguinhos vem trabalhando junto com o Ministério, não só nessa questão da ampliação da segurança transfusional, fazendo com que a gente evite que bolsas sejam transfundidas, mas também que a gente possa estar fazendo com que o desenvolvimento nacional, que os avanços tecnológicos, eles levem não só à ampliação da segurança transfusional, mas que a gente possa compor, auxiliando na rede de vigilância epidemiológica, atuando com muitas frentes, né? A gente está hoje aqui demonstrando que tem 39 doadores, que essas bolsas poderiam ter sido transfundidas, onde a gente pode observar que a malária hoje ela é um problema que está sendo identificado não só na região que ela é amazônica, mas a não amazônica também é de grande importância, e cabe esse alerta para que a gente possa estar, através da população de doadores de sangue, se preocupando que a malária pode estar muito mais presente do que a gente imagina. Quero agradecer ao grupo de Biomanguinhos, né, da equipe do Laboratório de Molecular, ao grupo do Laboratório Dr. Cláudio Tadeu, ao grupo do Laboratório Dr. Marcos Lacerda e da doutora Gisele Rachid, do IEC. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Nós vamos, então, dar a palavra agora para o professor Délio Batista Pereira, do CEPEM, Centro de Pesquisa em Medicina Tropical, em Rondônia, e que vai nos falar sobre a tafenoquina. É um trabalho que foi feito no Brasil, muito importante, foi publicado, acho que no ano passado, um trabalho multicêntrico, envolveu 2 centros importantes na Amazônia, Rondônia e o Amazonas. E o Délio ficou responsável pela parte de Rondônia e vai falar sobre esse trabalho para a gente e a importância que foi observado em termos de contribuição para a eliminação da doença no Brasil. Obrigado, professor Délio.
Muito obrigado pelo convite, né? Eu quero agradecer à academia pelo convite em falar aqui sobre esse tema, para a gente tão importante, de ter, depois de tanto tempo, mais um medicamento para poder trabalhar na eliminação da malária, no trabalho de combate à malária. Então, minha palestra aqui é um novo medicamento pode avançar a eliminação no Brasil? Ok, primeiro uma declaração de conflito aqui, porque eu trabalhei, né, recebi na fase 3 do desenvolvimento da fenoquina, né, para desenvolvimento dessa parte pela GSK e pela Medicina for Malária Ventre, e para o estudo TRUST, né, que foi em parceria também com a Medicina for Malária Ventre, fundos para conduzir o estudo. Malária no mundo, acho que não preciso falar muito mais, depois dos meus colegas ter trazido, né, a importância dela, mas esse mapa aqui é aqueles tipos clássicos, né, onde um país que tinha transmissão era pintado completamente da mesma cor, né, como em todo local tivesse transmissão, mas em 1900 era mais ou menos isso, realmente praticamente todo local do mundo tinha transmissão da malária, e depois de um bom trabalho de eliminação, buscando na época a erradicação, a gente entende que acabaram conseguindo eliminar em boa parte do mundo. Hoje a malária é mais limitada às regiões dos trópicos, né? O Cássio já falou um pouco aqui sobre essa parte importante da malária no Brasil, onde a gente teve um grande aumento nos anos 70 e 80, né, por alguns projetos mais modernos feitos no Brasil, que levou a população para a região de maior transmissão, e depois a gente consegue fazer um controle, principalmente aqui nesse ponto, onde a malária vivax e a falciparum, elas distanciam a malária falciparum realmente sendo alvo do melhor controle, por várias razões já comentadas pelo acadêmico Cláudio, né, e com uma certa dificuldade, não com a mesma facilidade, alguns desafios para eliminação ou redução ainda maior da malária causada pelo Plasmodium vivax. Como por várias questões, a malária falciparum parece que está no caminho correto, né? A gente conhece melhor o mapa para chegar para a eliminação, por isso esse planejamento de eliminação até 2030, 2035, mais ousado por parte do Ministério e por vários e da Organização Mundial de Saúde no enfrentamento da malária. O que parece mesmo, então, que a gente tem a malária vivax é o desafio final, né? Talvez vai ser o final, e por várias questões, o combate vetorial em regiões onde é difícil de controlar a malária, como na região amazônica, tem todo um capítulo por si para ser descrito, mas a gente, usando a palavra aqui, né, recai nesses dois fatores mais prementes aqui no controle da malária vivax, que são as recaídas e a adesão, a adesão ao tratamento. Nós temos aqui uma distribuição no mapa do Brasil, onde a gente vê a distribuição da falciparum, que é esse alaranjado, a vivax, que a gente tem em regiões como Roraima e vindo para Manaus, a gente vê um caminho, né, da desestruturação, às vezes, de fronteira, de organização da comunidade, e o aumento da falciparum nessas condições. Evolutivamente, a gente conhece a relação parasita-hospedeiro, parece que evoluiu um pouco diferente entre as malárias, né? A malária falciparum é bem conhecida na parte clínica dela como uma malária que dá alta mortalidade, né? É chamada como terção maligna por causa disso, e a vivax era considerada terção benigna porque ela não tem essa mortalidade. Mas, na realidade, a gente já viu aqui a apresentação de que há um impacto na vida das pessoas, ela convive, uma população ao redor do mundo, ela tem um risco grande de ser infectado pela malária vivax e sofrer por mais tempo do que a falciparum. Essa relação parasita-hospedeiro parece mais equilibrada na vivax, de forma que ele não mata o seu hospedeiro, né? Se a gente pensar dessa forma. Num ciclo aqui também conhecido por todos vocês sabem que entra pelo esporozoito, pela picada do mosquito, esse esporozoito corre rapidamente para o fígado e ali tem um ciclo hepático. Em ambas as malárias. Depois de um tempo, eles deixam a célula, né, e vem para o ciclo, então, forma o ciclo sanguíneo. Então, nós temos dois momentos de ciclo, um inicial para falciparum e vivax, e depois um contínuo no sangue. A diferencial aqui da vivax é que nós temos a formação do hipnozoito no fígado, né, que alguns desses esporozoítos vão ficar numa forma dormente e que, de tempo em tempo, eles vão ser ativados de uma forma que a gente ainda não conhece as razões dessa ativação e, para falar a verdade, ao redor do mundo, eles têm momentos de ativação diferentes, que pode estar relacionado tanto ao parasita quanto ao hospedeiro aqui. Então, a malária vivax que tem hipnozoito, ela tem esse fenômeno que a gente chama de recaída, quando ela tem a manifestação novamente
do sintoma da malária, sem que haja uma nova infecção. Então, o tratamento que precisa ser feito para qualquer uma das duas malárias é um tratamento eficaz, ou que a gente chama de cura radical, que implica a eliminação completa, né, das formas sanguíneas, mas também completa das formas hepáticas. A eliminação da forma hepática, que é eliminar o hipnozoíto, a gente não tem certeza disso. É algo que a gente conhece, a gente acredita de forma indireta, quando não acontece novamente, né, os sintomas da malária. O hipnozoíta, ele ainda não tem marcadores que nos ajudam. Houve um comentário importante, né, de um acadêmico mais cedo, falando sobre a dificuldade de estudar a malária vivax, porque ela não tem ainda cultivo, é difícil fazer a avaliação dela, então, em modelos animais que correspondam ao ser humano, e às vezes você tem que estar na área endêmica para poder fazer esse estudo. Então, é um desafio bastante grande encontrar esse tipo de reconhecimento da eficácia da eliminação das formas hepáticas. O que a gente procura no tratamento? Evitar a recorrência, é um nome que a gente usa, que é evitar a recrudescência, quando é falha tratamento das formas sanguíneas, e a recaída, propriamente dita, é quando é falha do tratamento do hipnozoíto. E quando dá uma reinfecção, também é definido recorrência. Na área endêmica é muito difícil, clinicamente, ou mesmo laboratoriamente, diferenciar uma coisa da outra. Então, arbitrariamente, de uma forma pragmática, a notificação dessas recorrências acontece baseada no tempo. Se menos de 28 dias, a gente considera que foi uma recrudescência, falha no tratamento da forma sanguínea. Se foi depois de 28 a 60 dias, a gente fala que é uma recaída. Se foi acima de 60 dias, a gente fala que pode ser uma reinfecção. Então, de forma um pouco arbitrária. Isso vai ajudar a gente a entender melhor o papel e a importância desse novo medicamento. Então, o tratamento da malária falciparum, em geral, a gente tem vários novos medicamentos acontecendo, porque ele só precisa ser focado na forma sanguínea. Mas na Vivax, a gente tem um tratamento que é desde os anos 50, que é a associação de cloroquina com primaquina, e essa ação sinérgica atua muito bem na forma sanguínea. E a gente precisa da primaquina especificamente atuando nas formas hipnozoíticas, né? A primaquina é a 8-aminoquinoleína, que ela atua no hipnozoíta e nas formas sexuais, né? Que são os gametócitos, da onde o mosquito, então, vai se infectar. E aqui eu quero mostrar uma questão bastante prática, porque é complicado usar a primaquina no nosso tratamento hoje, né? Aqui é o guia de tratamento da malária no Brasil. A gente tem aqui 7 dias nesse primeiro slide, nessa primeira tabela, mostrando se você tem malária vivax ou vale, você vai tomar, né, cloroquina, no famoso, quando você chega aqui, dependendo do peso, mas quando você chega por volta de 50 quilos, você vai tomar 4 comprimidos no primeiro dia de cloroquina, 3 no segundo e 3 no terceiro, e acabou o tratamento na forma sanguínea, junto com primaquina, que também depende do peso e é muito mais sensível ao peso, porque ela tem uma distribuição lipídica no corpo, então ela precisa ser adaptada muito proximamente. E aí a primaquina é tomada desde o primeiro dia e por 7 dias. No Brasil, a gente tem essa primeira opção como 0,25 miligramas por quilo de peso. Ao redor do mundo, em outros locais, costuma-se usar, na verdade, 0,50 por quilo de peso para 7 dias. Em outros locais do mundo, se usa 0,25 por 14 dias, né, de primaquina. Se caso acontecer uma recaída, então uma recorrência dentro de 60 dias, a gente troca a cloroquina por um derivado de artemisinin. No caso aqui, a primeira opção com a lumefantrina e arteméter, e você vê aqui que ao redor de 50 quilos em diante, a lumefantrina, o ACT aqui, ele é tomado de 12 em 12 horas, 4 comprimidos por dia, e a primaquina vai subindo também de acordo com o peso, e você toma isso durante 14 dias na dosagem de 0,50. Então, você tem uma quantidade enorme de comprimidos para ser tomado durante esse período todo, no caso de uma recaída. Aqui é o tratamento misto da malária, que se usa o tratamento da falciparum, mais o tempo de 7 dias na dosagem de primaquina. E aqui um caso especial, quando o paciente tem deficiência de G6PD, algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele não pode tomar primaquina diária, então a gente dá para ele, depois do tratamento de cloroquina de 3 dias, primaquina semanal na dose de 3 vezes a dosagem seria 0,25, seria 0,75. Então, você vê aqui embaixo a quantidade de comprimidos ele toma durante 8 semanas. Então, como todos vocês já devem imaginar, o problema do tratamento da malária vivax esbarra muito na adesão. Né? Tomar tanto tempo o medicamento, você vê o garoto rindo aqui, porque depois de 2, 3 dias, as pessoas não têm mais o sintoma da malária, ele não tem febre, calafrios clássicos, ele começa a ter, então, sintomas do tratamento, do medicamento que ele está tomando. Dor gastrointestinal, náusea,
prurido, e aí vai. Então, quando ele aprende que isso já não é pela malária e é pelo tratamento, e ele não tem a noção correta dessa recaída que pode acontecer, ele abandona o tratamento. Então, realmente é algo extremamente importante que a gente trouxesse um novo medicamento para responder esse problema da adesão. E a gente tem, então, a tafenoquina. A tafenoquina é uma droga, uma estrutura muito semelhante à primaquina, ela é da mesma família, uma 8-aminoquiloneína, e ela tem o nome do Brasil comercial de Cosenes. Ela foi sintetizada pela primeira vez em 1978, mas ela só foi completada, tirada da gaveta e completados os estudos de fase 2 e 3 para registro em 2008, com a parceria entre a GlaxoSmithKline, que é a fabricante desse medicamento hoje, com a Medicina for Malária Vente, que é uma fundação que recebe fundos para desenvolvimento de novos componentes e drogas para malária. Né? Ela, então, é uma 8-aminoquiloneína, a indicação terapêutica dela é essa cura radical, né, da malária pelo P-Vivax, e ela é caracterizada por uma meia-vida longa de 15 dias e que ela atinge até 20 dias de dose terapêutica. Então, com isso, ela alcança uma eficácia, né, nos estudos de fase 3, confirmaram 70% de proteção contra recidivas até 6 meses, né, semelhante à primaquina, inclusive, posso dizer, estudos de eficácia, né, a gente acompanha e supervisiona o tratamento da primaquina. Uma contraindicação dela e também da primaquina é no caso da deficiência CSPD, a gente precisa medir, né, e especificamente a gente precisa de uma medida, de um teste quantitativo para usar a tafenoquina, porque nós precisamos de uma atividade maior do que 70%. E aqui, então, o que é deficiência de 6-PD? É uma deficiência da glicose 6-fosfato-hidrogenase, é uma enzima chave na via das pentoses, e se uma pessoa que tem essa deficiência, ela ingere algum produto indutora desse estresse oxidativo, ela vai desenvolver uma hemólise que pode ser manifesta com icterícia e colúria, né, com a urina cor de Coca-Cola. E para isso, então, para fazer uso da tafenoquina, a gente tem que ser feito um teste quantitativo antes, e pela bula indica que a pessoa tem que ter pelo menos 70% de atividade dessa enzima para fazer uso da tafenoquina. Com isso, a gente precisa de fazer uma reorganização do sistema, onde a tafenoquina, depois de um teste de 6-PD, a gente vê o resultado e ele é classificado, então, o paciente, né, como normal, quando ele tem, nesse esquema ponto 6.1, ele é classificado como normal e ele pode fazer uso, então, da tafenoquina em dose única, são 2 comprimidos de 150 miligramas. E ele também ele tem que ter mais de 16 anos, que é o que está registrado para uso no Brasil ainda. A primaquina, se ele tiver menos de 16 anos, ele faz o uso regular de dose dobrada por 7 dias. Se ele for intermediário, né, ele não pode usar tafenoquina e ele vai usar a primaquina, então, da mesma forma, dose dobrada por 7 dias. E se ele for menor, a atividade dele for menor, registrada aqui do que 4.1, ele é considerado, então, deficiente e ele não pode tomar tafenoquina e nem deve tomar primaquina em dose dobrada, ele deve ser tratado nesse esquema mais de 8 semanas. Para isso, então, para usar no Brasil, então, o Ministério da Saúde, olha, já temos isso registrado na Anvisa, por que a gente pode fazer isso no Brasil? A gente tem que fazer um recondicionamento da estrutura e do fluxo do tratamento. O que a gente vê aqui? Um paciente chega, ele passa por um profissional médico, no Brasil, ele tem que fazer o teste, né, da malária na polpa digital, e agora ele vai ter que fazer um teste extra, que é o teste de G6PD, então cai dentro desse fluxograma onde ele decide, alguém vai decidir o que tratamento que ele vai tomar, e isso é registrado, então, no CIVEP, nesse serviço de vigilância, né, epidemiológica, e a gente tem esses dados. Então, no Brasil, todo o tratamento para malária é feito no SUS. Né? Ele é feito, o subsidiado, todo o material é comprado pelo SUS. Ele pode ser feito no ambiente privado, mas todo o tratamento, inclusive, ele recebe do SUS. Então, teve que se estruturar todo o sistema para ver como isso poderia ser feito, tanto a questão logística, treinamento de pessoal, aceitação da população, não a dificuldade de tomar um dia em vez de 7 ou 14 dias, mas de ser furado mais uma vez. Né? E a explicação dessa dificuldade, né, desse desafio de fazer a identificação da deficiência de 6-PD. Para isso, o Ministério da Saúde fez uma parceria com os municípios de duas cidades na região amazônica, onde eles incluíram 6.000 participantes, né, e eles queriam avaliar a capacidade, então, a viabilidade operacional de oferecer essa cura radical, introduzindo, então, a tafenoquina e o teste de 6-PD. Foram feitos, então, esses testes na cidade de Manaus,
capitaneada, esse estudo pelo professor Marcos Lacerda, em Manaus ele conduziu lá, e eu conduzi em Porto Velho. São duas cidades muito importantes, porque têm características de todo tipo, né? Garimpo, assentamento, ribeirinho, né? E a gente pôde aprender. Esse estudo foi um estudo observacional, houve a implementação e o estudo foi avaliando, então, no CIVEP, as anotações da qualidade, de como como foi a escolha do uso do medicamento, se foi feito de a forma correta. Então, o objetivo principal foi o uso apropriado e o uso não apropriado da tafenoquina. O que a gente encontrou foi que mais de 99% do uso apropriado e não apropriado, quer dizer, usar tafenoquina quando tem que usar e não usar quando não deve usar, foi mais de 99% das localidades, e isso inclui unidades de saúde de alta, média e baixa complexidade, que era a nossa, às vezes, dúvida se ele poderia ser implementado em que tipo e que nível de relação. Esses dados já foram publicados na Lancet Global Health, de março desse ano, pode ser consultado vários detalhes sobre isso. Algo extremamente importante e legal que o Brasil tem condição de fazer e provavelmente nenhum outro país vai conseguir fazer é um cruzamento de dados. Nosso sistema CIVEP de vigilância é extremamente interessante e eficiente, e a gente pôde cruzar e avaliar e ter uma noção sobre a segurança do uso da tafenoquina e da primaquina nos pacientes, indiretamente, já que isso era um estudo observacional, cruzando os dados de internação hospitalar. E a gente, cruzando, pôde ver quem tomou tafenoquina e foi internado, e primaquina e foi internado, e médicos desse estudo podem avaliar os prontuários, entendendo as razões pelas quais levaram à internação. Então, a gente encontrou aqui que a tafenoquina é extremamente segura, apesar da internação. 3 casos só foram suspeitos de hemólise aguda e nenhum deles foi diretamente relacionado, depois confirmado como hemólise nesses pacientes. Na verdade, nós tivemos bem mais casos de hemólise confirmada nos usos de primaquina, que às vezes não foi feito o teste de SSPD. Mais um outro cruzamento que ajudou a gente a trazer um pouco mais de segurança e se esses pacientes não foram ao hospital hospitalizados e faleceram mesmo antes de chegar lá. E a gente pôde fazer o cruzamento, então, com o CIVEP, o Sistema de Informação de Mortalidade, acompanhado por mais 6 meses, isso tudo depois de 1 ano desse estudo, né? O estudo durou 1 ano, e a gente encontrou, depois disso tudo, pacientes que tiveram malária e que foram a óbito, e a gente avaliando a causa, nenhum deles estavam diretamente relacionados com a malária. Por último, esse estudo também trouxe, e foi publicado no Lancet Infectious Disease agora em março também, de 2024, uma avaliação da efetividade. Né? É um estudo que foi feito de observacional, então não é clássico eficácia, a gente pode ver nessa curva aqui vermelha que mostra a tafenoquina e a verde, que é a mais de baixo, que houve uma proteção contra a recidiva de mais de 90 dias para aqueles que usaram a tafenoquina contrastando com a primaquina. Inclusive, essas curvas vão se encontrar lá perto de 180 dias. Então, é uma vantagem bastante interessante do uso da tafenoquina em relação à primaquina. Para terminar, esse é um último slide, as características e oportunidades aqui. Né? Então, a tafenoquina tem meia-vida longa, dose única, segurança para atividades quando maior de 70% da atividade é SSPD. A implementação já foi mostrada que ela é possível no SUS. É claro que cada situação no Brasil, o Brasil é gigante, nós temos cenários muito diferentes, a gente precisa aprender com cada cenário desse, mas o que a gente aprendeu ali é que é possível. Aumenta o período sem recidiva, quer dizer, isso é bom para o paciente, né? Ele vai ter tempo de recuperar, a gente vê anemia ao redor de 60 dias, começa a recuperar. Então, e além disso, há um bloqueio, que a tafenoquina, ela diminui os gametócitos também ali, né? Então, mesmo que tenha uma recaída, ele mantém um bloqueio. Tem uma boa aceitação do fluxo do tratamento, tanto quem fazia os exames quanto o paciente, eles gostaram muito. Quando a gente suspendeu o tratamento, houve muita reclamação. Permite o quê com isso? Permite melhor adesão, claro, tratamento supervisionado. Se quiser fazer um tratamento supervisionado em populações que são necessárias, por menor tempo pode ser feito, que o tratamento todo vai durar 3 dias, e quem quiser fazer, às vezes, só da tafenoquina, pode ser feita a tafenoquina no primeiro dia, um dia só de acompanhamento. Educação e orientação farmacológica, essa é algo extremamente importante, porque na região amazônica, muitas vezes a pessoa tem malária, ele faz o exame, vai para casa e manda um colega buscar o resultado. Vai só pegar o resultado e pega o remédio para mim. E dessa forma a gente perde a chance de ensinar ele como toma o medicamento adequadamente. Com o segundo exame, ele tem que voltar lá para poder avaliar qual medicamento que ele vai entrar. Então, é mais uma chance para poder fazer uma adequação e orientação.
Tratamento em massa, é o último aqui do tópico 3, que é algo que arrepia a nuca de todo mundo aqui quando fala em tratamento em massa com antimalárico, mas em populações específicas, pós-diagnóstico de SSPD, pode ser uma outra estratégia, principalmente quando você pode fazer um tratamento observado. Tem várias questões, eu não vou passar por cada uma delas aqui, mas tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda da tafenoquina, e se a gente aprender direitinho, talvez a gente possa descobrir que a tafenoquina é mais segura do que a gente imaginava. Vou citar somente um aqui, que é a primaquina, ela pode tomar por tópicos... Estourei... ele pode tomar, ela faz, como toma diária, ela faz picos, né? E aí, nas primeiras tomadas, você vê, ela pode, quem tem deficiência pode ter algum problema. Mas a tafenoquina, com meia-vida longa, ela pode ter os seus metabólitos mais distribuídos mais lentamente ao longo do período que ela toma, e pode talvez explicar por que a gente não viu tanta hemólise quanto a gente imaginava que ia ver se alguém tomasse tafenoquina sendo deficiente, e a gente não viu isso acontecer. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela academia por trazer esse tema tão importante, nesse dia tão importante no mundo sobre a malária. Obrigado. Bom, chegamos à última apresentação, que vai ser feita, na verdade, iria ser feita pela doutora Ethel Maciel, que é a nossa secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, é a segunda pessoa no Ministério da Saúde, e que ia estar aqui conosco, mas infelizmente ficou retida em Brasília por uma coletiva, como é que chama? Enfim, uma coletiva de imprensa, e a doutora Alda Cruz, que estava aqui para comentar essas apresentações agora de tarde, aceitou, então, a tarefa e o desafio de substituir a doutora Ethel Maciel. Então, a doutora Alda Maria da Cruz, que é nossa colega da Fiocruz, professora da UERJ, pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Oswaldo Cruz, no nosso antigo Departamento de Imunologia, e diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que vai fazer essa fala. Doutora Alda Cruz, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, boa noite, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo a excelentíssima acadêmica, presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette, e ao professor acadêmico Cláudio Ribeiro, pela organização do evento e pelo convite para que pudéssemos estar aqui representando o Ministério. Na verdade, é o grande evento de comemoração do Dia Mundial da Malária do nosso Ministério. Eu tenho, então, a tarefa, né, difícil tarefa, de substituir a nossa secretária, Ethel Maciel, mas trago um abraço para ela, tanto para a mesa, né, quanto para os senhores que estão aqui nos acompanhando presencialmente ou por via remota. Eu não posso também deixar de registrar que, para mim, é um momento muito emocionante, porque o que eu hoje conheço de malária, eu aprendi muito com o professor Cláudio Ribeiro, convivendo com ele no departamento de imunologia, e quando era ainda bem menina, com a professora Claude Pirmez, na disciplina de parasitologia, que, apesar de muito jovem, foi minha professora. Então, agradeço muito a eles toda essa possibilidade de me colocar aqui frente aos especialistas e falar sobre esse assunto nesse simpósio do Dia Mundial de Luta contra a Malária. Queria dizer também que essa apresentação ela é uma produção, né, um conjunto do nossa coordenação de eliminação
de malária, que atualmente é coordenada pelo Alexander Vargas, mas que teve o programa de eliminação de malária conduzido pelo Dr. Cássio Peterka durante todo o ano, que eu agradeço muito todo o direcionamento que ele deu na organização desse programa. E temos aqui a nossa querida Marcela, que faz parte, está aqui representando a nossa área técnica. Então, muito obrigada a toda a equipe por esse trabalho. Então, o que nós questionamos aqui se nós estamos, né, no caminho da eliminação da malária especificamente. Já falamos aqui do cenário epidemiológico, né, no mundo. Então, a malária, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, nós temos aqui 249 milhões de casos, 68 mil óbitos e 85 países endêmicos para a doença. O cenário epidemiológico no Brasil, quando nós consideramos os casos autóctones de malária, vemos aqui a evolução do número de casos. Passamos de 143.386 casos em 2020 para quase 140 mil casos em 2023, lembrando que esse é um período bastante delicado, porque foi o período que correspondeu à pandemia de Covid-19. Nós registramos aqui um aumento em 2023, ainda podendo ter um incremento no número desses casos, mas com relação aos óbitos por malária, nós vemos aqui uma tendência, uma redução desses óbitos em 2023, em comparação com essa série histórica. Esse gráfico já foi apresentado aqui por vários dos colegas, mostrando aqui a evolução dos casos de malária não falcíparo, né, de malária falcíparo e os casos de malária mista, né, mostrando aqui que o perfil da evolução pelo Plasmodium falciparum, ele difere bastante e as questões relacionadas a essa diferença do perfil biológico, do comportamento biológico nos pacientes entre esses dois plasmódios já foi bastante discutida pelos colegas que nos antecederam. E uma das questões que chama a atenção aqui nesse gráfico, onde mostra a transmissão de malária nas áreas especiais, né, já tendo sido recorrente a fala de que 99% dos casos acontece na região amazônica, é um incremento aqui de 40,9% dos casos na comparação dos anos de 2022 e 2023 ocorrendo dentro da área indígena, né? Isso é fruto da intensificação de diagnóstico e tratamento que foram realizados nessas áreas, capitaneados, sobretudo, pela emergência sanitária nacional que foi decretado o ano passado na terra Yanomami. Quando nós consideramos aqui os municípios prioritários, também na comparação entre 2021, 22 e 23, nós temos que cerca de 28 em 2023, mas nessa série uma média de 30 municípios concentram 80% dos casos de doença. Esse registro é muito importante porque ele circunscreve os casos de malária regionalmente e apontam que as ações elas devem ser prioritariamente direcionadas para este grupo de municípios. Mas ainda, 14% dos municípios eles concentram 80% dos casos de malária por Plasmodium falciparum. Tanto o falciparum quanto o vivax, né, são duas espécies onde o reservatório é o próprio homem. Então, as ações de diagnóstico e tratamento, né, ela quebra esse ciclo de transmissão, né? Daí o conceito, né, da eliminação ser considerado bastante possível de ocorrer para malária por Plasmodium falciparum, né? E nós ansiamos por isso, o Cássio, sobretudo, porque uma das promessas que ele fez é que ele só vai cortar a barba quando tivermos eliminado a malária falciparum. Então, isso mostra que isso é possível, porque ele está trabalhando muito para essa finalidade. Bom, e 293 municípios aqui em 23, né, registrando casos, né, de transmissão
autóctone da doença. Lembrar também que o processo de desintrusão que vem sendo organizado pelo governo, ele também traz uma questão que é a saída dos indivíduos relacionados ao garimpo para outras regiões, possivelmente também levando casos de malária, o que nos traz uma preocupação maior para a vigilância, né? Esse cenário aqui, então, mostrando a ocorrência da malária em áreas especiais, né, que em laranja, área indígena, em vermelho, área de assentamento, em azul, em área de garimpo, em verde, em área rural, e azul, em área urbana. Como já foi dito, a gente tem um percentual muito pequeno. Então, a concentração maior dos casos, ela está acontecendo em áreas indígenas, né, em áreas rurais e em áreas de garimpo, né? Isso também nos traz um direcionamento para as ações de vigilância e controle. O Plano Nacional de Eliminação da Malária, né, ele está dentro das estratégias da meta 3.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que tem alguns pilares, né? Diagnosticar e tratar todos os casos de malária de forma adequada e em tempo oportuno, fomentar ações para promover a realização das atividades de prevenção e controle com recursos adequados, tanto humanos quanto infraestrutura e financeiros, e também evitar o restabelecimento nas áreas sem transmissão autóctone nos últimos 3 anos. Então, quando o conceito hoje de eliminação, complementando o que foi colocado pelo professor Roberto Medronho, pelo acadêmico Roberto Medronho, nós temos 2 conceitos dentro da OMS. A eliminação para redução de casos a 0, mas também trabalhamos com o conceito de metas de eliminação. Isso é bastante importante, e a discussão da diferenciação entre eliminação e erradicação é um ponto muito importante que foi discutido hoje nesse seminário. Nós temos, então, metas intermediárias, né? Reduzir a incidência com menos de 68 mil casos até 2025 e menos de 14 mil casos até 2030. Reduzir os óbitos para 0 até 2030 e eliminar a transmissão de Plasmodium falciparum até 2030. As nossas metas de eliminação, como também já foi dito aqui, elas se diferenciam, né, estão ainda distanciadas da meta global, mostrada aqui em laranja, né? Essa em verde, né, é a meta aqui brasileira e onde nós estamos nesse momento, né? Mas volto a dizer que o incremento, né, desses números ele vem acontecendo pela intensificação que temos tido no diagnóstico e tratamento nas áreas indígenas. Com relação à estratégia, né, que visa diagnosticar e tratar, o que o Ministério tem feito é garantir o suprimento de medicamentos e insumos para o diagnóstico, né? Então, para a malária, para Plasmodium falciparum, né, e recaída para malária vivax, temos aqui esse montante de 133.990 tratamentos distribuídos em 2023. Para a malária grave, que é o artesonato injetável, 1.660 tratamentos. E para malária, para Plasmodium vivax, associação cloroquina e primaquina, 174.500 casos. Então, os estoques estão absolutamente abastecidos com testes e todos os medicamentos para o tratamento. Mais de 304 mil testes foram distribuídos em 2023 a estados e também aos distritos sanitários de saúde indígena, né? Então, 70% a mais daquilo que foi distribuído em 2022, mostrando, então, essa intensificação dessa ação do governo atual em relação à malária. Devo dizer também
que temos tido um apoio grande de Farmanguinhos, que vem trabalhando em novas formulações, inclusive formulações infantis, que vai facilitar muito a adesão do tratamento das crianças com esse medicamento. Bom, o novo medicamento para a malária, né, a tafenoquina, que é um medicamento que traz uma meta muito importante para a gente, e já foi bastante discutida aqui pelo nosso colega. O governo muito rapidamente fez, após a implementação, nós incorporamos a tafenoquina no nosso no SUS, e estamos agora em processo de implementação da tafenoquina, com treinamento de várias equipes. Temos aqui várias fases de treinamento que iniciaram pelo DICEI e Anomami, e está com toda uma programação aí para outras regiões. O plano de ação Yanomami, com ações realizadas em várias ações realizadas aqui em 2024, com mais ações previstas. Agora nós temos uma casa de governo, e o que tem permitido com que tenhamos uma maior interação, não só a SVSA, mas quanto a Secretaria de Saúde Indígena e outros ministérios, né, que são importantes, já que atualmente temos o conceito de que as ações da saúde, elas precisam que outros ministérios se envolvam, porque os problemas vão para além da saúde. Então, aqui algumas fotos do treinamento realizado no plano Yanomami. Nessa foto aqui, quando nós implementamos, eu tive a felicidade de conhecer o Polo Base de Auaris, né, junto aqui com toda a nossa equipe, e o nosso atual coordenador, Alex Vargas. O plano Yanomami, então, faz parte dele a questão do treinamento, né, não só com a quantificação da glicose 6-fosfato desidrogenase, mas também com o treinamento dos fluxogramas. Já indo para o final, eu queria destacar aqui que a malária é uma pauta importante dentro do Plano Brasil Saudável, Unir e Cuidar, que é um plano de eliminação de doenças determinadas socialmente, objeto de um comitê interministerial, onde doença de Chagas, tosomose, filariose linfática, geomintíase, tracoma e oncocercose, além de transmissão vertical da própria doença de Chagas, hepatite, HIV, HTLV e sífilis, como metas de eliminação, além de infecções e doenças com metas operacionais. Então, além dessas, temos a tuberculose, as hepatites, AIDS e hanseníase, e elencamos aqui, em função da carga de doenças, 175 municípios prioritários para a ação deste plano especificamente, o que não significa que o plano não possa ser adotado por outros estados e municípios, mas dentro desse conceito da eliminação, nós tínhamos que delimitar não só municípios, mas também populações mais vulneráveis a esse conjunto de doenças que foram elencadas. As diretrizes do Plano Brasil Saudável, elas passam pelo enfrentamento da fome e da pobreza para mitigar vulnerabilidades condicionantes ou decorrentes das doenças ou das infecções determinadas socialmente ou a elas associadas, além da redução das iniquidades e ampliação dos direitos humanos e proteção social, com ênfase nas ações de atenção a grupos populacionais específicos em territórios prioritários. Então, vocês vejam que para essas diretrizes nós temos aqui um conjunto de ministérios que estão envolvidos no cumprimento dessas diretrizes. Da mesma forma, intensificação da qualificação e da capacidade de comunicação dos trabalhadores, movimentos sociais, organizações, sociedade civil sobre essas doenças, incentivo à ciência, tecnologia e inovação e ampliação das ações de infraestrutura e saneamento básico e ambiental, e aqui o conjunto de ministérios envolvidos nessas ações. Dentro das ações da coordenação de malária, temos aqui oficinas conjuntas, curso de formação de lideranças, contratação de novos profissionais para projetos de apoiadores municipais para prevenção, controle e eliminação da malária,
apoio de pesquisas, né, com foco na eliminação e muitas perspectivas, né, trabalhando a questão da mudança do inseticida para borrifação intradomiciliar, facilitar, né, tendo como resultado facilitar a aplicação na região endêmica, né? E também incentivar os estudos sobre vacinas para malária vivax, uma vez que a vacina disponível atualmente é para falcíparo e se aplica muito mais às condições endêmicas do continente africano. Estamos aí em plena campanha do Dia Mundial da Luta contra a Malária, né? Então, temos aqui os vários cards, né, que estamos trabalhando dentro das redes sociais do Ministério da Saúde. Eu convido a todos para que acompanhem as nossas campanhas e os esclarecimentos que o Ministério vem fazendo, não apenas para a malária, mas também para as outras doenças e eliminação e outros agravos que são de interesse da população brasileira. Vamos juntos eliminar a malária no Brasil. Então, essa é a mensagem da nossa ministra Nízia Trindade para o Dia Mundial de Luta contra a Malária. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Alda Cruz. A gente pediu à doutora Ethel que ficasse conosco, que pudesse, impossibilitada que ela esteve de fazer a apresentação prevista para fazer às 15h40, comentar agora, depois da fala da professora Alda Cruz, essa fala que originalmente era sua. Não sei se a doutora Ethel está nos ouvindo. Possivelmente ela caiu e está voltando. Você tem como botar na tela os participantes? Ethel. Muito bem. Muito Cheguei. obrigado. Foi um longo trajeto, né? Mas estamos você aqui finalmente. Queríamos ter o prazer de ouvir os seus comentários. Como você ia fazer essa apresentação, que foi feita pela doutora Alda, eu não sei se você teve a ocasião de assistir a apresentação feita pelo doutor Délio sobre a tafenoquina, que é um assunto que eu Cláudio, sei. só um momento, por favor. É que eu estou te ouvindo muito baixinho. Estou tentando sim, as coisas. Aí eu acho que agora deu certo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Então tá bom, tá ótimo. Então, Cláudio, primeiro eu queria te agradecer muito o convite. Eu queria muito estar aí. Eu falei com a Alda, estava assim, esperando com muita ansiedade estar aí com vocês. Vai ser um dia muito importante, né? Hoje nós falamos dele aqui na CIT, que é a nossa comissão intergestora tripartite, né? Relembrando esse dia tão importante da luta contra a malária e reconhecer aí, te cumprimentar e reconhecer em você todo o trabalho que tem sido desenvolvido por você e por tantos pesquisadores aqui do Brasil, contribuindo para que a gente possa melhorar, inovar, ter ações diferentes do que a gente vinha fazendo, né, na malária. Então, eu tenho 5 minutos, é isso? Para falar? Você tem mais, porque o outro comentador não vai poder falar e a gente está com tempo, fique à vontade, fique à vontade. Então, só agradecer, né, essa primeira parte, cumprimentar os outros colegas que estão
presencial e também virtualmente. Cumprimentar aí a doutora Alda e reconhecer o trabalho que ela tem conduzido à frente do Departamento de Doenças Transmissíveis aqui no Ministério da Saúde. Dizer, Cláudio, que a malária tem sido a prioridade, né, da ministra Anísia desde o ano passado, que nos colocou para ver o que a gente poderia fazer diferente, principalmente por conta da declaração de emergência de saúde pública na terra Yanomami. A Alda apresentou aí, né, os nossos indicadores nos indígenas, eles aumentaram muito nos últimos anos, e o que mudou um pouco a nossa curva de declínio, né? Nós vínhamos num declínio de casos, e principalmente com isso que tem sido algo terrível no Brasil, né? Que é o garimpo ilegal. Eu acho que o Cássio também está aí, né? Quero cumprimentar o Cássio, que tanto nos ajudou aqui até o comecinho desse ano, que agora está lá no Amapá também ajudando, né? Também ajudando o Brasil nesse controle da malária, mas dizer da importância. Quando eu fui com o Cássio para o Amapá, inclusive, ele ainda estava aqui no Ministério, por conta da mudança, né, no Amapá, que já estava em eliminação da malária, e por conta da migração dos garimpos que foram fechados, né, em Roraima, na terra Yanomami, a migração desses garimpeiros para o Amapá acabaram também fazendo com que o número de casos aumentasse muito. Então, nós estamos... o trajeto, né, do garimpo e da malária tem sido bastante junto, né, e nós estamos lembrando que precisamos tratar a todos, né? Do ponto de vista da saúde, nós não podemos fazer distinção. Precisamos tratar os indígenas e os não indígenas também, e termos essa compreensão que nós precisamos ter uma ação de saúde pública. E quando você mistura, né, as questões de saúde pública com as questões da justiça, há um complicador importante, e nós estamos enfrentando isso agora com esse decreto de emergência, né, na área Yanomami. Dizer também que nós estamos com essa incorporação, né, da tafenoquina, que estamos com muita esperança que isso melhore bastante o tratamento, principalmente nos territórios indígenas, porque há uma mobilidade grande, né? Eu acompanhei quando fui em Boa Vista, e fui, né, no território Yanomami, a condição de mobilidade que eles têm. Então, como também é muito mais complexo para as equipes de saúde fazerem o acompanhamento, e muitas vezes eles acabam levando, né, esses indígenas para as casas, né, de saúde indígenas, para as casais, acabam tirando das aldeias, e isso também cria outros problemas, né, para essas comunidades. Então, assim, dizer desse nosso compromisso, eu acho que o título era a eliminação, né, da malária no Brasil, né? Nós acreditamos que isso é possível. A Alda já deve ter falado bastante sobre o Brasil saudável, né, Alda? Esse é um programa que nós acreditamos nele, né? Estamos depositando a nossa energia para que ele tenha sucesso, para que a gente consiga eliminar essas doenças, principalmente aqui, né, falando da malária, que são concentradas em alguns municípios, né, e que a gente tem condições de fazer essa eliminação com esses novos medicamentos. E também eu tinha feito a pergunta para o Cláudio e para a Alda também, né, da vacina, do que a gente poderia pensar dessas vacinas, mas que são para falcíparo, né? E a gente tem mais Vivax aqui, já aprendi com os nossos especialistas, mas também, né, pensar na possibilidade, não sei se nós temos aqui o desenvolvimento de vacinas no Brasil, para a malária, né, contra a malária especificamente, mas agora com o complexo econômico industrial da saúde, né, também sendo muito reforçado no governo do presidente Lula, com a liderança da nossa ministra,
que o Carlos Gadelha tem liderado com maestria, né, nós também podemos pensar nessas novas tecnologias que poderemos utilizar, né, e também investir em pesquisa. Então, acho que o compromisso da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente é apoiar a pesquisa para que nós possamos ter novas tecnologias. Então, acho que, em linhas gerais, Cláudio, era isso que eu queria dizer, dizer do nosso compromisso com a eliminação da malária, dizer do nosso compromisso com a ciência e também agradecer todo o trabalho que nós temos conseguido fazer aqui no Ministério, graças ao apoio de vocês, os nossos supercientistas, né, nessa área, reconhecidos internacionalmente e que têm nos apoiado em cada passo desses que nós temos feito, né, dado rumo a essa eliminação. Então, as palavras de agradecimento, Cláudio, em seu nome, né, extensivo para os pesquisadores e pesquisadoras de malária, né, no Brasil. Muito obrigada. Eu queria aproveitar para evocar a ligação, eu acho que profunda, que tem se criado, na verdade, há várias gestões do Programa Nacional de Controle de Malária, entre as ações de serviço do Ministério e a academia. E eu acho que essa iniciativa, na verdade, eu acho que partiu mais do Ministério do que da própria academia, e eu sempre conto isso, exemplificando o apoio que a gente tem para a organização de um seminário que esse ano entra no seu 27º ano, que é um seminário destinado a apoiar alunos de pós-graduação em malariologia, portanto, não necessariamente um impacto, pelo menos imediato, previsível nas ações de serviço, e que tem o apoio e o principal patrocínio dentro do Programa Nacional de Controle de Malária. Então, eu vejo também esse apoio e esse compromisso, Ethel, com o Comitê Técnico Assessor, que eu integro há muitos anos. Ele, na verdade, não parou de funcionar, a não ser nesses últimos anos, infelizmente, o que foi bastante ruim, no meu entendimento, e voltou com toda a força no início do ano passado, e eu acho que essa interação ela está refletida na frequência com a qual essas reuniões ocorrem e no ouvido, na acolhida e no respeito do trato do Ministério com esse Comitê Técnico Assessor. Por acaso, nós temos aqui, eu acho que 3 membros, o Dr. Délio, a Sheila Rodovalho e eu mesmo, e essas reuniões e essas consultas se passam num clima de muita ansiedade, muito respeito com a posição do CTA, que deve aprovar as ações de serviço. Recentemente aconteceu isso para a própria utilização da tafenoquina. Então, eu quero fazer esse testemunho que eu acho que eu posso fazer em nome do CTA, porque eu acho que essa aproximação é útil, como você já disse, tanto para o serviço quanto para a academia. Bom, dito isso, eu queria, se a presidente quiser abrir para os... Com certeza. Eu gostaria de saber se a bancada acadêmica tem alguma questão a colocar. Acadêmico Rui Haddad, por favor. Boa noite, senhora presidente, senhores membros da mesa, senhores apresentadores. Eu vi a segunda parte da sessão muito interessante, e uma coisa me intrigou. Qual a correlação que o Brasil tem com os países vizinhos à região amazônica com relação ao controle da malária? Se existe uma inter-relação e o que está sendo feito para acabar com a doença nos outros países nossos vizinhos, uma vez que aqui tanto está sendo feito como nós vimos. Acadêmico Rui Haddad, eu pediria que eu daria a palavra para tanto a doutora Sheila Rodovalho, da OPAS, quanto o próprio Cássio Peterka, que foi coordenador do Programa Nacional durante numerosos anos. Sheila, você quer tranquilizar o acadêmico Rui Haddad? Olá, boa noite. A organização, eu sou Sheila Rodovalho, da Organização Pan-Americana da Saúde. Os países das Américas, eles estão trabalhando, os países amazônicos estão trabalhando da mesma maneira que o Brasil, nessa estratégia
de incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Nós temos esquemas de tratamento semelhantes, porque isso é uma coisa muito importante, que a gente não tenha metodologias diferenciadas. Nós estamos trabalhando nas regiões de fronteira também, principalmente no escudo guianês, que engloba Suriname, Guiana, Guiana Francesa, Brasil, principalmente na fronteira com Oiapoque, porque existem áreas de garimpo e áreas com uma possível advindo de uma resistência aos antimaláricos, aos derivados de artemisinina, por conta de Plasmodium falciparum. Então, uma aceleração no processo de eliminação do Plasmodium falciparum, principalmente, né? E temos alguns países, por exemplo, Brasil, Venezuela e Colômbia são os 3 países das Américas que contribuem com o maior número de casos de malária nas Américas. Nós temos um impacto maior de malária vivax na região, né? Mas alguns países têm uma concentração de falciparum também. Existe um investimento muito grande também na descentralização do diagnóstico, no empoderamento das comunidades. Então, alguns países têm agentes comunitários de saúde que, diferente aqui do Brasil, são pessoas da comunidade que fazem o diagnóstico, que fazem o tratamento. Nós temos também uma abordagem de avaliação de resistência de inseticidas como país, o Brasil, e temos também avaliação de resistência aos antimaláricos constantes e também de ampliação de diagnóstico por testes de diagnóstico rápido. Então, as Américas têm uma metodologia uniforme de abordagem de trabalho. Bom, boa noite a todos, novamente. Sou Cássio Peterca, atualmente estou como superintendente de Vigilância e Saúde do Estado do Amapá. Só complementando um pouquinho do que a Sheila falou, essas questões bilaterais, elas são muito bem estruturadas pelo Ministério da Saúde, a ISA, entre os países. E como a Sheila citou a questão do escudo guianês, essa é uma preocupação que lá no Amapá a gente tem muito, e a gente tem fortalecido bastante essa comunicação com tanto a Guiana Francesa como outros países do escudo guianês. Então, a gente tem, além do Acordo de Cooperação Nacional, nós temos uma comissão mista transfronteiriça, onde a Guiana Francesa e o Amapá, por serem hierarquicamente do mesmo nível, eles acabam tendo ações conjuntas para evitar esse trânsito de malária. E daí entra não só malária, entra IST, entra a hepatite e outras doenças. Então, através dessas cooperações locais, a gente fomenta ações conjuntas para que não sejam feitas ações desordenadas. E para a malária, isso é uma preocupação que a gente tem trazido para o escudo guianês, porque não adianta a gente pensar na eliminação só no país, a gente tem que pensar na eliminação de malária como território. Então, o Suriname é uma preocupação que eu tenho trazido para os outros países também, que eu tenho conversado muito, inclusive com a OPAS. O Suriname faz mais de 2 anos que está sem transmissão de malária. Só que ele é um país que não vai conseguir sozinho manter e sustentar essa eliminação se os outros países vizinhos não tiverem ações também que os apoiem. A reintrodução pode ser muito mais rápida se os outros países não acelerarem o processo de eliminação. Então, esses processos transnacionais, bilaterais, têm sido feitos lá no escudo guianês, assim como em outras partes do Brasil. A gente deu início agora, até quando a secretária Etel esteve lá no Amapá, agora 2 semanas atrás, a gente lançou a obra do nosso laboratório de fronteira, né, do LAFRON, que fica no Oiapoque, e ele vai fazer parte do Centro Transfronteiriço de Vigilância em Saúde. Ele é uma área de troca de experiências, não só entre as vigilância de saúde do Amapá e a ARS do lado da Guiana Francesa, mas também com a presença da OPAS, de instituições acadêmicas, para que a gente possa ter uma gestão compartilhada do conhecimento da vigilância no território de fronteira. Doutor Alda quer fazer um complemento.
Com relação também, né, o Cássio comentou essa questão da área dessa importante área de fronteira do EAPOC, né? Lembrar também que a questão da malária nos Yanomamis, né, boa parte também uma parte atinge também o território venezuelano, né, a parte do território Yanomami, e essa também é uma ação que a criação da Casa de Governo em Roraima está podendo dar um apoio muito maior às ações que são necessárias para essa inter-relação com o governo venezuelano, porque é muito importante, uma vez que os indígenas da terra Yanomami, eles não têm essa questão da fronteira, né? Então, o que acontece na Venezuela impacta muito as ações aqui do país. Então, também temos que trabalhar em cooperação. E esta semana, segunda e terça, eu estava em Tabatinga, né, que é a tríplice fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil, e também temos lá um LAFRON, que fui visitar um laboratório de fronteira, que está muito bem estruturado, inclusive, Cláudio, para desenvolverem RT-PCR para detectar malária em indivíduos assintomáticos, que é uma preocupação deles. Então, é um laboratório que está muito bem estruturado, doutora Margarete, eles fazem Gene Experts, estão preparados para fazer IGRA também. Então, realmente é um orgulho, né, que a gente tenha uma estrutura como essa, que está sendo muito incrementada, vai ser muito mais incrementada com as ações desse novo PAC da Saúde. E dizer que essas 3 localidades, né, esses 3 países, né, as vigilâncias desses países têm trabalhado de uma forma muito integrada. Foi muito, muito bacana de ver isso acontecer no próprio território. Senhor secretário-geral acadêmico Marlo. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, eu sou dermatologista de formação, né? Então, na minha especialidade, a gente tem as grandes endemias. Malária não tem manifestação cutânea, via de regra. Mas a gente lida com a hanseníase, lida com a tuberculose, lida com a sífilis. E uma coisa que me chama a atenção é que todas essas doenças tiveram seus tratamentos descritos mais recentemente, vamos dizer aí, na média, nos últimos 100 anos. Menos até, né? Com o advento dos antibióticos. E, no entanto, malária e as drogas derivadas antipalúdicas são conhecidas há 400 anos. Vem desde a época do pó dos jesuítas, então desde os anos 1600. E a impressão que eu tenho, olhando de fora, mas posso estar errado, por isso eu estou perguntando a vocês, é assim, eu não vejo o avanço que nós vemos em outras grandes endemias, como hanseníase, tuberculose, no mesmo ritmo para malária. A gente sabe de da falta, talvez, de interesse da indústria farmacêutica em doenças que não trazem recurso, tudo isso. Mas, bem ou mal, a gente tem casos de resistência em hanseníase. Você tem opções, você tem esquemas alternativos. Você tem para tuberculose, você tem para sífilis. E, no entanto, para malária, eu vi aqui a discussão de se rastrear subtipos mais agressivos em plena floresta amazônica, com garimpeiros, com índios. Assim, eu acho que isso é uma logística absolutamente inviável, da minha assim, modesta maneira de estar assim, vendo o assunto de fora, né? Então, é isso que eu queria entender um pouco melhor. O que pode uma doença que tem tratamento há 400 anos, que ainda se discute rastreamento de plasmódios em pleno garimpo, quando, na verdade, a gente, para outras grandes endemias, já ultrapassou esse Rubicão e já tem tratamentos e esquemas alternativos à disposição. Então, assim, isso que me causa espanto, né, nessa discussão toda. Obrigado pela pergunta, acadêmico Omar. Na verdade, mesmo antes de 400 anos, porque a artemisinina, que é a droga de escolha para tratamento de Plasmodium falciparum, tem 2000. E o que deu o prêmio Nobel a uma das descobridoras da síntese e a proposta da síntese da artemisinina sintética, que é o que se usa nas drogas, nas terapias combinadas, está abaixo? Perdão. Ganhou o prêmio Nobel, como era o nome dela? Eu esqueci também, é uma chinesa. Então, na verdade, é uma droga que existe antes de Cristo.
Mas é a mais potente, porque é a que causa a queda da parasitemia mais drástica e de tal forma que não se usa, porque isso aconteceu em todas as outras que você está dizendo, nós acabamos assistindo ao desenvolvimento de resistência. Ela tem uma abordagem para o uso dela que é mais rigorosa quase que o uso dos antibióticos. Não se usa, tanto que o nome da artemisinina, tratamento para qualquer malariólogo, é ACT, é Artemisinin Combined Therapy, quer dizer, terapias combinadas à terapia. Então, são drogas que se usam ou a alofentrina, ou a mudiaquina, a mefloquina, usada com artesunato ou com arteméter para garantir que não haja essa resistência. Ainda assim, existem já evidências de marcadores genéticos de resistência a derivados da artemisinin. E o medo do Brasil é que ela já tem, inclusive, na Guiana Francesa. Então, o medo é que ela entre no Brasil. Então, essa é, de fato, uma preocupação. A busca que você estava falando nas áreas indígenas é a tentativa de tratamento e de ação imediata para a diminuição da morbi-letalidade. Não está se procurando parasitos mais resistentes, não é esse o receio, né? Recentemente, uma das estratégias que se somou que se somaram às estratégias que estão sendo usadas para tratar ou de mitigar o problema dos índios Yanomamis foi introduzir o tratamento com a droga tafenoquina, por esse aspecto dela ser uma droga que você usa um dia de tratamento. E você imagina que se ela é complicada para um sujeito que vai num posto de saúde em Cordovil, e mais ainda num sujeito num garimpo, você pode imaginar para um indígena que já está lá totalmente desconfortável sob todos os pontos de vista, tomando uma dose de remédio de branco, e ter que fazer 7 dias repetidos da dose ou uma só. Então, embora ela muito provavelmente não tenha efeito de grande impacto na transmissão, que ela não afeta a parasitemia desses indivíduos, ela afeta a chance dele recair. E isso se importa numa população que você quer que tenha menos malária. É possível que 40% das crises de malária no país sejam por recaída de víveres, já que 85% delas são plasmodivirus. Então, eu diria que aí, não sei se respondi a tua pergunta, mas esse é o aspecto que preocupa mais atualmente e que é, de fato, limitado. Eu não sei responder por que a gente chegou nessa situação onde as ACTs são, hoje, o único recurso para tratamento com falcipa. E a expectativa é o contrário, é até usá-las também para tratamento víveres, colocando a primaquina. Acadêmico Omar, então, quando você começou a falar, né, dizendo que era dermatologista e falar de medicamento, eu falei, opa, ele vai falar da leishmaniose, né? Então, acho que quando a gente coloca assim nessa lista, né, as leishmanioses também estão dentro desse mesmo contexto, né, a hanseníase, né, a gente teve alguns avanços, mas ainda há muitas lacunas, né, a gente estamos trabalhando aí com a PQT, a poliquimioterapia única, mas também um tratamento de 6, 12 ou 24 meses na dependência também é difícil. Temos os esquemas alternativos, mas a ofloxacina, eu tenho aprendido, né, com os rancenologistas que a gente tem visto também um aumento da resistência a esse esquema terapêutico, então também é um arsenal limitado, né? Tanto que a gente tem feito essa discussão, o nome doenças tropicais negligenciadas, né? A malária não entra dentro desse contexto porque ela tem financiamento para vacina, ela tem financiamento para teste diagnóstico, ela tem financiamento para medicações. Para outras doenças, esse financiamento, a gente não tem um Bill Gates para trabalhar um novo medicamento para tratamento de geomintíases que atinge 80% a 90% da população indígena, né? E também está em taxas muito elevadas nas populações mais empobrecidas. Então, hoje, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na comunidade indígena, né, é o fato delas estarem totalmente depauperadas, né, assim, espoliadas, eu quis dizer, também por conta das parasitoses intestinais, o que são doenças absolutamente invisíveis, e eu estou aqui falando na casa da doutora Lea Cora, que é a nossa mestra que nos ensinou, e uma pioneira no estudo das parasitoses, já tendo desenvolvido a sua tese na London School of Tropical Medicine, lá em 1964, 65, eu não era nem nascida ainda.
Então, prestar também a minha homenagem à professora Leia quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário ainda, se Ok, por a favor. professora me permitir. Eu queria contar duas passagens assim que eu acho que são importantes no momento onde a gente está falando sobre a malária com a expectativa, né, com a perspectiva de eliminação, mesmo depois da conversa que a gente teve com o acadêmico Roberto Medronho, que não está mais aqui, pediu desculpas, teve que sair, mas é uma perspectiva nova para os que viveram estudando malária nos últimos 40, 50 anos, porque ela, de fato, deixou de ser um sonho sequer, porque a OMS nos tirou essa perspectiva diante das reais dificuldades da gente pensar em eliminar uma doença para a qual nós não podíamos usar as mesmas armas em diferentes locais. Nós tínhamos que repensar, e como foi falado aqui, em 1990 houve uma reunião na Europa que decidiu que a gente iria tentar diminuir a morbi-letalidade da doença, adequando as estratégias de luta a diferentes situações epidemiológicas, até que surgiu o louco do Bill Gates, dizendo, mas por quê? E, de fato, a gente demorou um pouco para aceitar que um estranho, um intruso, viesse fazer essa reflexão. Eu me lembro do professor Carlos Eduardo Tossi dizendo assim, atenção, temos um novo malariólogo, e eu acho que ele fez uma reflexão que coube perfeitamente, uma vez que a gente tem hoje ferramentas que não tinha nos anos 50, portanto, essa ambição é perfeitamente possível. Mas eu queria dizer duas coisas. Uma, há muito tempo atrás, eu calculo uns 117 anos, eu fui fazer uma apresentação na Biofísica e estava lá o professor Marcelo Barcinski e falei sobre as questões de estratégias de diagnóstico da malária transfusional. E o professor Marcelo Barcinski, que eu acho que tem sempre uma visão assim de vanguarda e de alguns séculos na frente de todo mundo, ele levantou e, com essa carinha dele, perguntou assim, qual a proporção dos casos de malária é causada por malária transfusional? Primeiro, era uma pergunta que ninguém sabia responder. E segundo, que se a gente soubesse, ia dizer que era um 0,000 alguma coisa. Mas é verdade que, em algum momento, a gente tem que estar preocupado com isso, porque se morre de malária transfusional, e se a gente tiver um caso de malária transfusional na família, a gente vai ficar, de fato, sem poder explicar para a gente mesmo. Eu falei que eram duas questões, e não posso me perder. A outra questão, eu acho que é uma questão muito importante que a gente não falou aqui. O doutor Cássio Peterka falou sobre a questão dos casos introduzidos, querendo se referir a movimento intranacional, né, de um sujeito que pode pegar em Rondônia e ter em Manaus a malária dele. Mas ele pode também pegar em Rondônia e ter no Rio de Janeiro. E esses casos são importantes, porque são os casos autóctones fora da região endêmica, e quando a gente averigua, muitas vezes percebe que são casos importados e, às vezes, casos que a gente chama de introduzidos, porque um caso desse importado, como a gente tem anófilis em praticamente todo o território nacional, eu posso criar condições para a implantação de um microsurto de malária por causa daquele que chegou ali. Então, você gera outros casos ali, e são os casos ditos introduzidos. Esse caso importado pode não vir da Amazônia, ele pode vir de Moçambique, e pode ser um caso de malária falciparum, que é a malária que mata e é a que responde por 90% e tanto por cento das mortes. Então, é importante pensar aquilo que as pessoas normalmente não pensam, é que uma febre fora da região endêmica de malária pode ser malária. E esse conceito é um conceito fundamental. Eu me lembro que acerca uma história que eu não canso de contar, e meus estudantes devem torcer o nariz, eu vou contar de novo, na gestão que antecedeu a do Cássio Peterka, foi o doutor Ladislau, Lázaro de Brito Ladislau, ele fez um caderninho e mandou para 300 mil médicos de fora da Amazônia, e nesse caderninho a capa estava escrito assim, febre, interrogação, pode ser malária. Ele achava que era importante que o médico que está numa região que não é endêmica de malária considere
que a febre, até porque ela pode não ter esse formato terçã regular. Ao contrário, demora para ter um indivíduo que está sendo primo infectado. Então, ela pode ser uma febre contínua, diária, e você não pensar em malária, você pode não diagnosticar malária no indivíduo que pode ter uma malária que mata, e ele morre. E as estatísticas, os números, não são estimativas, os números do Ministério da Saúde mostram que, proporcionalmente, com todo o desenvolvimento hospitalar de recursos, de pessoal, de infectologistas da região sul e sudeste, morre proporcionalmente muito mais um sujeito com malária, se for diagnosticado fora da Amazônia, isso inclui Rio, São Paulo, Alegre, Belo Horizonte, do que se for diagnosticado em Coari, ou em Rondônia, ou em Ariquemes, ou Machadinho, ou não importa, Mâncio Lima. Porque lá o sujeito vai pensar que é malária, e aqui ele não vai pensar. A proporção é cerca de 50 a 200 vezes mais chance de você morrer se for diagnosticado com malária numa região fora da zona endêmica. Então, no curso de malária anual que a gente dá, quando termina, eu digo assim, eu quero que vocês guardem uma lição. Fora da região endêmica, febre pode ser malária. Então, esse é um conceito que eu faço questão de enfatizar aqui, porque é muito difícil, você tem que ser um Dr. House para pensar em malária numa região onde não tem transmissão, porque é, de fato, um diagnóstico exótico. E o Roberto Medronho não está aqui mais, mas há algumas décadas, uma colega da Patrícia Brasil, aluna do Celso Ramos Filho, do Fernando Viana Martins, que eram professores da DIP, e o Fernando faleceu, infelizmente, há 1 ou 2 anos, e ele era um louco, esse era um louco mesmo, um infectologista totalmente atacado, e ele fez o diagnóstico de malária numa colega estudante de medicina que pegou malária na Ilha do Governador. E ele fez o diagnóstico de malária, e fez a lâmina. Então, esse é um apelo e um alerta que eu acho que é oportuno que seja feito aqui, porque a gente não falou disso, mas a malária pode chegar em áreas que não são endêmicas, e um dos grandes transmissores, além dos anófilis, são, evidentemente, os aviões. Obrigado. Bom, se ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, o nosso simpósio sobre ensino médico e residência médica, já ia falar resistência, olha só, residência médica, é organizado pela nossa academia, pela AMB e pelo CFM, e começa às 2h30. Por favor, não esqueçam disso. Foi uma tarde ótima, eu aprendi bastante e declaro terminada a sessão. Muito obrigada a todos.